Tudo começou numa terça-feira, no silêncio absoluto do meu quarto. Estava quase pegando no sono quando ouvi 3 batidas lentas e pesadas na porta de madeira. A princípio pensei que fosse o vento lá fora, talvez um galho de árvore batendo contra a casa. Mas então, um som gélido cortou o ar. Um som que não tinha como vir da natureza. Era uma respiração, lenta, abafada, vindo diretamente do outro lado da porta. Meu coração saltou no peito. Levantei devagar, sem fazer barulho, e me arrastei até a porta. Com o olho colado no buraco da fechadura, espiei. O corredor estava vazio, mergulhado na escuridão habitual. Nada, ninguém. Mas a respiração continuava ali, tão próxima que parecia estar no meu ouvido. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era só minha imaginação pregando peças. Consegui dormir, mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos. Na noite seguinte, o medo já estava instalado em mim. E como se atendesse a uma chamada macabra, pontualmente, as 3 batidas ecoaram de novo. E dessa vez, não veio apenas a respiração. Uma voz, suave como um sussurro de criança, mas com um tom que arrepiava a alma, perguntou do outro lado: "Posso entrar agora?" Fiquei paralisado. O sangue gelou nas minhas veias. Quem estava ali? E como sabia que eu estava sozinho? Fiquei imóvel, abraçado aos joelhos, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A porta começou a tremer de leve, como se alguém estivesse forçando. Mas o mais estranho, o mais aterrorizante, era a maçaneta. Ela estava completamente parada. O que quer que estivesse do outro lado não estava tentando girá-la, estava apenas empurrando. A noite se arrastou como uma eternidade, mas eventualmente o sol nasceu, e com ele um silêncio abençoado. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo era apenas o começo. Havia um velho relógio de pêndulo no corredor, uma herança de família que não funcionava há anos. Sem pilhas, sem corda, era apenas uma peça de decoração. Pelo menos, era o que eu pensava. Todas as noites algo bizarro acontecia. Exatamente às 3h15 da manhã, o silêncio da casa era quebrado. O tic-tac do relógio começava, rítmico e constante, e depois parava abruptamente. E logo em seguida, as 3 batidas na porta do meu quarto. Era um ritual macabro. O relógio, as batidas, a voz. Decidi que precisava de provas, que não estava ficando louco. Peguei meu celular e o posicionei virado para a porta, gravando tudo. Eu não queria assistir, então apenas deitei e fingi dormir, esperando que amanhã trouxesse alguma resposta. E trouxe. Mas não a que eu esperava. Ao assistir ao vídeo, meu estômago revirou. A filmagem mostrava a porta do meu quarto, exatamente como eu a via. Mas então, enquanto os sons da minha respiração adormecida preenchiam o áudio, a maçaneta começou a girar. Devagar, de forma torturante. Ninguém a tocava, ela simplesmente girava sozinha. E atrás da porta, no vão inferior, uma sombra escura começou a se formar, densa e imóvel. Desesperado, mostrei a gravação para o meu irmão. Ele assistiu em silêncio, o rosto pálido. Quando o vídeo terminou, ele olhou para mim, os olhos arregalados, e perguntou com a voz trêmula: "Essa não é a tua voz no final?" Voltei o vídeo. Depois da pergunta assustadora da criatura: "Posso entrar agora?" Havia outra voz. Uma resposta. Era a minha voz, sem dúvida, mas soava distante, sonolenta, como se viesse de um sonho. E eu dizia uma única palavra: sim. Eu não me lembrava de ter falado, não me lembrava de nada, mas o vídeo estava ali. Eu tinha dado permissão. A terceira noite foi diferente. Foi a pior. Já não havia mais batidas. Não havia o prelúdio assustador que anunciava a sua chegada. Apenas o silêncio, que era ainda mais ensurdecedor. Deitado na cama, com os olhos fixos na porta, eu esperava. Então, a voz veio, mas não de trás da porta. Veio de dentro do quarto. "Por favor, abre." O som parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era um lamento, um pedido desesperado que ecoava na minha mente. Cobri a cabeça com o travesseiro tentando abafar o som, rezando para que aquilo parasse. Mas o sussurro persistiu, cada vez mais perto,
cada vez mais íntimo. Tirei o travesseiro do rosto, o terror me forçando a olhar. E eu vi. Encostada na parede do outro lado do quarto, de costas para mim, estava a sombra. Não era mais apenas uma forma disforme no chão. Agora ela tinha uma silhueta humana, alta e esguia. Lentamente, ela começou a se virar. Meu corpo inteiro travou. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. A sombra virou-se completamente. Uma figura escura e vazia, sem rosto, sem olhos, apenas um vácuo no formato de uma pessoa. E então, repetiu a pergunta que agora assombrava minha existência, mas com uma nova urgência. Posso entrar agora? Num impulso de pânico, saltei da cama e corri para a porta tentando desesperadamente escapar. Mas ela estava trancada por dentro. Eu mesmo a havia trancado. Mesmo assim, enquanto eu girava a chave em desespero, ouvi sons do outro lado. Alguém no corredor também estava tentando abrir a porta, forçando a maçaneta. Eu estava preso. Preso entre duas versões da mesma entidade aterrorizante. Na noite seguinte, eu não aguentei. Mudei de quarto. Fui para o quarto de hóspedes, no outro lado da casa, o mais longe possível daquela porta amaldiçoada. Tranquei a nova porta, coloquei uma cômoda na frente dela e me encolhi debaixo das cobertas, esperando que a distância me protegesse. Por um tempo, funcionou. O silêncio reinou. Mas então, o relógio no corredor marcou 3h15 da manhã. E as batidas voltaram, não na porta. Desta vez, elas vieram da parede bem ao lado da minha cama. 3 batidas secas, abafadas, como se alguém estivesse socando o gesso do outro lado. Chega. Eu não podia mais viver com aquele medo. Num acesso de raiva e desespero, levantei, arranquei a cômoda da frente da porta, abri-a com um estrondo e gritei para o corredor vazio e escuro. Quem tá aí? O que você quer? O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Por um instante, pensei que tinha afugentado a coisa. Então uma resposta fraca, quase inaudível, viajou pelo corredor vazio, soando como um eco distante. Você já deixou entrar. Meu sangue congelou. Voltei para dentro do quarto, fechei a porta e me encostei nela, ofegante. O que isso significava? Agora, toda noite é a mesma tortura. A voz não bate mais na porta ou na parede. Ela não precisa. Ela sussurra de dentro da minha cabeça, clara como o dia. E a pergunta mudou. Não é mais um pedido para entrar. É um lamento constante, uma súplica que me enlouquece aos poucos. Todas as noites ela pergunta: posso sair agora? Obrigado por me escutarem até o fim. Se gostam de histórias como essa, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima.